Pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde, tudo bom? Estou eu aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o nosso podcast direcionado à educação inclusiva. Eu quero agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo e dizer que ele tem direção, ele tem motivo e objetivo. E com certeza, com a ajuda de vocês, a gente vai chegar mais longe, tá bom? Eu vou apresentar para vocês aqui a Grazi, que faz parte do nosso grupo de trabalho na faculdade, na Unifanap. Estou aqui junto com Gilmar e também o nosso amigo Lacerda. Nós quatro vamos falar aqui hoje sobre educação inclusiva. Gostaríamos muito que vocês entendessem que a gente está falando diretamente com todos. Não é só com a pessoa com deficiência, não é só com a pessoa com autismo, deficiência visual, auditiva, física, mental. A gente está falando com todos, tá? Então, fique ligado com a gente. A partir de agora a gente vai começar um papo muito legal, muito cabeça sobre a educação inclusiva, sobre onde a educação pode levar todo brasileiro. E como o nosso tema é pessoa com deficiência, onde a educação inclusiva pode levar a pessoa com deficiência. Tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Frase. Vou começar para apresentar aqui cada um, perguntar um pouquinho sobre cada um aqui. Vou começar com o Rodrigo Lacerda, já foi meu professor, né? Hoje está aqui participando aqui. Fala um pouquinho sobre você. Quem é o Lacerda? Bom, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, como eu estava falando mais cedo, Rodrigo é aquele menino que era o capeta na escola. Demônio, sabe? Demônio, capeta. Seu filho tem algum problema e tal, não quer e tal. Na minha época, era isso. Hoje tem o TEA, hoje tem o TDAH, até mesmo porque depois da Constituição de 88, que a criança começou a ser a sujeito de direitos, não deixou de ser objeto, e na minha época ele era objeto ainda, e os estudos começaram a evoluir. Aí as pessoas falam, mas o autismo, eu pensei que autismo fosse só para a criança. Não, mas a criança cresce, e o autismo você nasce com ele. Não tem como... Só que na minha época não tinha diagnóstico. Era capeta mesmo, né? E como é que aconteceu durante o tempo? Durante o ano, durante esse tempo? Eu fui aquele menino na escola, capeta, aquela coisa toda. Eu falo sempre isso porque foi a coisa que eu mais ouvi na escola, por conta do TDAH, né? Chegou a certa época, meu pai faleceu, meu padrasto, né? E eu saí da escola, porque não me interessava a escola. Eu lembro de fazer xixi para ir fazer prova. E isso que eu estava te falando para meus alunos, não tem nota na faculdade. E se você dá uma nota para alguém, você está comparando ele com outro. Você não pode fazer isso com o ser humano. Ele aprende. Se eu fosse ser comparado com nota, eu não poderia estar aqui hoje. Não poderia ser professor, porque eu tive as piores notas que você pensar. Eu sempre passei de raspão em tudo, mas a sala de aula me expulsou, como eu te falei, como aluno, e ela me trouxe de volta como professor. Então, eu não consigo cobrar nada diferente do que eu aprendi nesse tempo. Foi sofrimento, eu acho que foi mais uma experiência. Você falou, a gente estava falando sobre a cadeira de rodas. Eu tenho a cadeira de rodas aqui dentro. Todo mundo tem que me carregar numa prova, eu faço prova de concurso. É aquela situação que nós fizemos mais cedo aqui. Só que eu que estou empurrando assim e as pessoas tentando me puxar. Porque eu não entendo os textos, a letra, e isso aí. Durante esse tempo eu tive que me construir, porque como eu falei para vocês, eu não tive escolha, não sabia o que era. Eu sabia que eu era diferente, mas eu não sabia o que era, até vir o diagnóstico, enfim. Como que você descobriu? Eu fui bombeiro militar, foi o seguinte, eu passei, como eu falei, eu saí da escola, e quando eu estava no exército, estava muito lindo. Quando eu fui de baixo, eu me vi sem emprego, com 7ª série, 8ª série, e eu tinha que estudar. Meu maior medo era ir para a escola de novo. Só que eu tinha 7ª série. Aí uma pessoa que eu conheci, uma professora, falou assim, na escolinha pública, né? Falou assim, por que você não faz o EJA? Eu não sabia o que era EJA, que era aquela jovens e adultos. Sim. Você vai lá um dia e faz todas as provas. Né? Meu Deus, é isso. E assim, aí ela me ajudou nisso, eu fui lá e fiz, passei. Só que antes de passar nessa prova, terminar o 2º grau com EJA, eu tinha passado no bombeiro, que era um vestibular para o EG. Aí, assim, minha cabeça ficou meio, como é que eu vou entrar numa faculdade, passei no vestibular de uma faculdade pública, sendo que eu tenho 7ª série?
Aí eu fiz o EJA. Aí o EJA me deixou, aí eu fiz o bombeiro. E o curso do bombeiro é um curso superior, né? De 2 anos. Foi aí que eu tive minha primeira faculdade. Em 2002 eu tinha 7ª, 8ª. Em 2005 eu tinha um curso superior da UEG. Nossa. E foi muito assim, aí lá no curso de formação, a doutora Adriana, psicóloga, ela descobriu, ela falou, você é disléxico? Eu falei assim, olha, não, pelos exames de saúde eu não sei, mas eu não sabia o que era. E eu ficava com muita vergonha de escrever durante o curso de formação. E quando ela fez isso, ela descobriu que eu tinha dislexia e me levou para o psiquiatra do bombeiro. E lá começaram a me medicar, né, com a Ritalina, para ver se eu diminuía. E só que trataram só como TDAH. Lógico, eles não sabiam disso. Isso era que ano? Isso foi em 2006. 2006. Até 2020 eu fui tratado assim. Até que eu passei mal mais e o psiquiatra e o neurologista desconfiaram. E passamos 6 meses fazendo a investigação com psicólogos e tal. É uma equipe multidisciplinar, né? E chegaram à conclusão que eu tenho o suporte 1 do autismo. Por isso que às vezes eu tenho algumas condutas de querer ficar fechado, mas não é porque eu sou depressivo, é porque eu gosto. Eu não gosto de ninguém me pegando. Eu tenho um hiperfoco, né, na sala de aula, igual você viu, só que o resto eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada, eu não sei trocar um pneu do carro, eu não sei trocar uma torneira, eu não sei nada. Mas eu só sei ficar estudando. Tanto que minha esposa que levantou a casa. Ela foi a pedreira e tudo lá, e eu não consigo. Eu aluguei um lugar para eu ficar, para eu estudar, para magistratura e para delegado, porque eu só consigo estudar sozinho, entendeu? Eu não consigo sentar na sala de aula e prestar atenção a alguém falando para mim, entendeu? Qual é o seu currículo hoje? Eu não gosto muito de falar de currículo, é papel só, né? Mas assim, eu sou formado na UEG, né? Em segurança pública, fui do Exército 8 anos, fui do Bombeiro 10 anos, sou policial civil aqui no estado de Goiás, passei para agente de polícia no Pernambuco, no Pará, passei na Polícia Civil do Pará, passei lá para delegado no Rio Grande do Norte e agora estou sob juros para delegado aqui no estado de Goiás. Parabéns. Parabéns. Currículo. Ótimo currículo. Mas o que eu gosto mesmo é dar aula. Dar aula para mim é o primeiro de tudo. Você saiu de aluno capetinha para professor? Para professor que não dá nota para ninguém. É isso Você aí. começou como a dar aula? Qual foi assim, seu primeiro contato com a sala de aula? Como professor? Na verdade foi uma necessidade, né? Porque eu tinha saído do bombeiro, eu pedi baixo para sair do bombeiro, eu não queria, eu não gostava de ser militar. Uhum. Eu queria ser polícia. E assim, eu falei, eu vou sair para eu conseguir. E eu saí do bombeiro, passei no Polícia Civil. Nesse meio tempo, eu fiquei sem receber nada praticamente, até de sair do bombeiro para entrar na Polícia Civil, para virar agente. E o Eustáquio, ele me chamou uma vez para dar umas aulas, né, na escola dele e tal. E lá eu falei assim, cara, como é que eu vou dar aula? Achando que... Só que aí lá, eu cheguei na sala de aula, não sei o que aconteceu, que de repente começou mais uma aula, eu dou aula numa escola aqui, né, que eu me firmei lá há muito tempo, dei aula num aulão lá e de repente começaram a me chamar nos grandes cursinhos, eu comecei a dar aula aqui em Goiânia, todos os cursinhos, os maiores, né, em Brasília, fui para São Paulo, fui para Recife, fui para Palmas, e dando aula, às vezes eu ficava pensando, por que será que? Eu não conseguia entender. Mas nisso você já tinha o diagnóstico, já sabia? Não, o diagnóstico veio agora 3 anos atrás, entendeu? Então eu passei esse tempo todinho sendo medicado errado. Sim. Entendeu? Para TDAH, que era só Ritalina. Hoje eu tomo outras medicações, são mais caras. Você sentiu a diferença? Muito, muito. Assim, hoje eu tenho uma qualidade de vida, porque, igual eu te falei, eu detesto dormir. Hoje eu durmo, entendeu? Porque muito acelerado, muito. E assim, na sala de aula, você deve ter visto, eu sou muito direto. E assim, mas não é porque eu quero ofender, eu não sei, às vezes eu não sabia por que as pessoas ficavam tão ofendidas, porque eu só falei, né? A pessoa, não estou entendendo isso aqui, mas está escrito em português, como é que você não está entendendo? Mas assim, não era para ofender, mas não foi para ofender, foi assim, não fazia sentido não estar entendendo aquilo. Mas não era para o mal, entendeu? Sim. Muito legal, é muito bom ouvir essas coisas. Ajuda muita gente, viu? Ajuda muito. Muito obrigado por dividir isso com a gente. Vamos falar agora um pouquinho aqui. Inclusive a história de vocês é entrelaçada, né? Eu e Gilmar tem uma história bem interessante. Mas você pode apresentar ele, gente. Depois ele se apresenta também. Esse aqui é meu amigo Gilmar. Gilmar veio da Bahia também. Gilmar,
Conta um pedacinho da nossa história para eles aqui, para todo mundo entender. Quem você é hoje, quem você foi, por favor, meu amigo. Boa noite. Contar um pouco da minha história. Deixa eu começar até do começo. Lá na Bahia, quando eu tinha 6 anos, quando eu cheguei na sala de aula, a professora falou para mim que eu não dava conta da aula para mim. Aí eu fiquei até 25 anos sem ir na sala de aula. Aí depois que eu casei, aí comecei a ir para a sala de aula. Aí lá na sala de aula, tinha uns professores que começavam a falar e a gente ficava ouvindo. E aí eu fui e encontrei o Daniel. Por fim de tudo, e lá a cidade é muito pequena, eu encontrei o Daniel. O Daniel falou assim, mas você sabe o que é o Braille? Eu falei, não sei Braille não. Assim, aí ele foi, tava tendo um carro, assim, eu tava na rua, aí ele foi e mostrou para mim assim, o Braille. Aqui, é desse jeito que ele tava com as caixas de remédio, do perfume da Natura, ele foi e mostrou, o Braille é isso, assim. Ele falou assim, você está estudando? Eu falei, tô na sala lá, mas só tô ouvindo, e minha esposa tá me acompanhando. Ele falou, não, eu vou lá. Tá bom, eu esperei lá. Quando ele chegou lá, ele foi na sala, chegou lá e estava lá, ele chegou. E lá nessa escola, a acessibilidade não era muito boa. E eu empurrava a cadeira para ele entrar, e consegui me entrar na sala de aula. Aí ele foi, aqui o Braille, o que ele fez? Ele foi e pegou um cartaz, e fez o alfabeto em Braille, tudo com caroço de feijão, e começou a me ensinar, e começou a explicar, o Braille é desse jeito. Aí depois levou a regreta, falou assim, a regreta assim, aí começamos, todo dia, de segunda a sexta, ele estava comigo na sala de aula e começou a me ensinar. E através dele, hoje estou aqui, vindo do estado da Bahia para o estado do Goiás, estou aqui, e comecei a estudar. E através dele, a educação foi a minha vida, porque a educação que trouxe minha liberdade. Hoje eu já sou um professor, sou um pedagogo, então através disso, através lá do começo, foi fazendo um alicerce, comecei lá na Bahia, quando chegou aqui no estado do Goiás, teve aqui também de apoio o SEBRAF, também, que foi muito minha alicerce também, mas lá devo explicar que quem começou a me conhecer e me ensinar que hoje eu sou uma pessoa decente, sou uma pessoa educada através do conhecimento que o Daniel passou para mim. Então, eu hoje estou aqui falando isso. Aí, quando eu cheguei, fiz 2 vezes a prova do Enem, eu consegui, quando eu fui muito bem na prova do Enem, e através da prova do Enem também foi através do Daniel, que ele me incentivou muito, ele foi ter meu ajudador lá também, leitor lá da prova do Enem. E, então, quando chegou aqui no estado do Goiás, tornei fazer a prova do Enem, através da prova do Enem, entrei ingressei na faculdade, e hoje eu sou um pedagogo e bem estudado, graças a Deus, porque é só Deus na nossa vida, porque Ele nos ajuda, porque às vezes a gente fala, Deus está sempre na nossa frente, coloca as pessoas muito boas na minha frente, que não fala, ele, o Daniel, a minha esposa, foi a minha auxiliar também na sala de aula, e eram os dois, então eu achei muito importante, porque a gente hoje veja assim, e através disso aí eu olhei, né, porque a gente vai para a sala de aula, os professores falam assim, eu não dou conta do aluno. E hoje a gente tem que ser capacitado para dar conta do aluno. A gente tem que reinventar. Eu vou falar uma coisa tão importante que eu fiz esses dias lá para mim aprender a escrita. Eu usei uma metodologia, falei, minha esposa, os barbantes faz a letra escrita. O que eu fiz? Ia passando a mão na letra escrita, escrevendo no quadro. E hoje eu escrevo no quadro. Hoje, como o Braille me ensinou, hoje eu era analfabeto na identidade, hoje eu tirei minha identidade nova aqui no estado do Goiás, eu assino a identidade porque eu preciso. Então, foi através da educação que trouxe a minha liberdade. Então, hoje foi que o Daniel falou, hoje é uma coisa muito importante para mim, que eu nem pensava que ia ter essa entrevista com nós. Então, a gente tem que mostrar que nós somos capazes. Eu vinha do 020 para a faculdade para a Unifam, todos os dias, o povo assim, como é que você dá conta? Todos os dias eu vejo essa conversa, como é que você dá conta só? Como é que você faz isso? Eu falei, não,
a gente tem que ser capaz, a gente tem de buscar, a gente tem que ter vontade. Porque se a gente só ficar lá falando, não, você é cego, você é deficiente visual, e você ficar dentro de casa, não, a gente tem que falar assim, eu sou capaz, eu tenho dentro de mim que eu vou vencer, e vencer. Então, não é só para mim, para todos, que nós somos capazes de vencer todas as batalhas. Vem guerra, vem batalha, mas nós conseguimos vencer. Rapaz, eu tô me segurando pra não chorar. Porque assim, gente, é grandioso pra mim. Eu vi Gilmar um dia na rua, andando, e eu me interessei pelo Braille porque eu tava em casa, foi o quê? Eu tinha 3 anos de acidente só. E eu falei, eu tenho que servir pra alguma coisa, não tem condição de ficar aqui dentro de casa olhando pro tempo passar e eu pensando um monte de coisa errada. Eu vou aprender Braille. Eu conheci um casal cego, esse casal cego falou o que era reglete, o que era Braille, aí eu fui meter as caras. Na época a internet era muito difícil, eu cavei, encontrei um pouquinho e fui passar um pouquinho. Fiz alfabeto em Braille, fiz alfabeto de casca de ovo, lembra? Casca de ovo, colocava na parede. Eu brigava com esse povo demais. Eu ia buscar ele na casa dele, eu tinha um carrinho velho, que eu mesmo adaptei. Eu ia buscar ele todo dia, a gente ia pra sala de aula, ele que me ajudava a subir. E a gente começou. No início, eu tava me salvando. Ele não sabe não, mas eu tava me salvando. E graças a Deus a gente já conseguiu um salvar o outro. Hoje a educação, eu fui na formatura dele, eu quase enlouqueci com esse homem, entrou todo na beca lá, com o negócio, aquele chapéuzinho lá, eu gritava feito um louco. Porque pra mim era um filho meu que tava explodindo no mundo, começando a viver. A gente agradeceu muito a esposa dele, que foi parceira demais, a mulher que persistiu, ela também pegou muito no pé. E Deus deu esse dom pra ele hoje, pedagogo. Eu tô tentando chegar lá, tô tentando virar advogado, em Deus vamos chegar lá também. E eu só agradeço, eu que te agradeço por todo o espaço que você me deu para poder fazer alguma coisa por ti. E tenho certeza que você está fazendo já pelo mundo. Tem muita gente ouvindo isso que você está falando. Eu tô olhando gente ali com um zóio cheio de lágrimas, que tá entendendo o quanto isso aqui é importante. Viu? Eu agradeço demais, de coração. Também assim, tem um aluno, ele tem 72 anos. Eu, através do Braille, e ele enxerga, através do Braille, eu ensinei ele. Ele não sabia nem assinar nada. Hoje ele conseguiu abrir a própria conta dele na Caixa Econômica Federal, que ele não conseguia, porque ele não sabia nem assinar não. E foi vários profissionais ensinar ele, mas através de mim, hoje ele sabe assinar o nome dele, sabe ler várias frases, sabe os pequenos, não mais pequenos ler. Então, é isso que a gente tem que transmitir. Então, é isso que a gente tem que fazer com as outras pessoas. Eu recebi essa oportunidade, então eu tenho que passar ela para frente. Daniel, vamos falar um pouquinho sobre você, porque eu acho que um dos casos mais impactantes é você que nasce como uma pessoa sem nenhum tipo de deficiência. Você se torna, você tem que mudar toda a sua vida, todos os seus planos. Então, assim, a gente vê que a deficiência, ela pode surgir. Então, pode acontecer com qualquer pessoa. Então, conta um pouquinho pra gente. Bem, hoje eu tô com 39 anos. Eu sofri um acidente com 23. Eu morava em São Paulo, eu era cozinheiro. Minha profissão de carteira mesmo é cozinha. Só que hoje eu não consigo fritar um ovo mais, preguiça não deixa. E aí é o seguinte, eu fui pra Bahia passear, chegando lá de moto, eu inventei de andar numa estrada de terra e acabei sofrendo um acidente. Bati no animal. Acordei no outro dia, já sem sentir nada do peito para baixo, com a coluna já fraturada, a T4. E aí a vida deu um boom de cabeça para baixo. Sabe que é um rapaz assim, 23 anos, bonitinho, arrumadinho, com tudo. Jogava bola todo dia, jogava vôlei, dançava muito, fazia karatê de contato. Eu tinha uma vida muito ativa, muito ativa. Era tão ativa que eu reclamava. Falei, oh, meu Deus do céu, não tá faltando mais nada não. Era incrível. Do nada, boom. Fui para Brasília, passei ao todo 8 meses internado. Quebrei uma vértebra, tive fratura interna, machuquei muito o rosto. E fui para casa, ficar na casa dos pais. Sabe o que é uma regressão? Você com 16 anos sair de casa e com 23 você ter que voltar numa cadeira de roda? Foi mais ou menos isso. Eu achava que o mundo tinha acabado, eu juro por Deus. Não é vergonhoso falar isso, mas eu tentei acabar com isso aqui tudo várias vezes. É muito ruim. Só de falar já embargando de novo. É muito ruim. O começo é muito ruim.
E aí eu costumo, quando alguém sofre uma lesão e vai falando que ele é nervoso, ele é isso, eu falei, gente, ó, é o momento dele, obedeça, aceite e respeite, porque é muito ruim. Mas aí Deus foi e falou, Daniel, levanta a cabeça, filho, levanta a cabeça, porque você não tem outra opção. Ou é. E foi nisso que eu comecei a enxergar, eu comecei a sair mais na rua. Primeira vez que eu fui pra rua, quando eu cheguei em casa, no outro dia eu saí com minhas irmãs, e eu lembro do meu professor, o professor Zé Ronaldo vai assistir isso aqui, acho que ele vai lembrar disso. Ele nunca ouviu isso da minha boca. Eu tava indo na avenida principal da minha cidade, e aí vinha o professor Zé Ronaldo de lá pra cá, meu professor de geografia. E aí eu falei, ó, Zé Ronaldo tá vindo. Eu empinei o nariz, né? Eu tava com colete, minhas irmãs empurrando a cadeira de roda, eu todo durão, sem poder me mexer. O professor Zé Ronaldo me viu de longe, parou a bicicleta e deu meia volta. Nossa, aquilo ali foi uma facada, rapaz. Eu falei, meu Deus do céu. Eu sou outra pessoa, não sou mais o mesmo. O professor Zé Ronaldo deu a volta porque eu tô na cadeira de roda. A única coisa que vinha na cabeça era essa. Isso machucou muito. Muito. Fui pra casa e passei dias chorando. Dias chorando, tentando fazer besteira. E Deus me deixou. Tive minha família do meu lado, graças a Deus. Minha mãe, minhas irmãs, meu pai, grudados. Sofreram muito, porque como eu disse, no início é ruim. A gente fica ignorante, arrogante, sabe, orgulhoso. E a gente só pensa no pior. Mas Deus foi, aos pouquinhos, dando capacidade. Eu comecei a fazer serviço social lá na minha cidade. Todo dia saí da minha cidade para estudar. Nisso eu vi que não dava certo, acabei parando. E foi onde eu conheci o Braille. Nisso de conhecer o Braille, eu vi Gilmar, Mazinho, Edinaí, que hoje mora aqui em Aparecida também é deficiente visual, e Neto, que é irmão do Edinaí também, que é deficiente visual também, mora na minha cidade, é músico hoje. E comecei a ver que o mundo deles era o mesmo mundo que o meu. Então a gente ia todo dia dar aula, todo dia brincar de dar aula. Nisso eu conheci um cara chamado Alexandre Baroni. Alexandre Baroni é o superintendente estadual da pessoa com deficiência do estado da Bahia. Vi ele na internet e falei, eu quero conhecer esse cara, que ele era cadeirante. Eu falei, um cadeirante, eu sou cadeirante. As referências, eu vou, ó, o cara, ele é superintendente. Eu não sabia nem o que era isso. Eu falei, eu vou saber. E liguei, falei, eu quero te conhecer. E ele foi muito, sabe, me atendeu de boa. E apareceu a oportunidade de eu ir para Salvador. Foi a primeira vez que eu saí de casa sozinho. Isso depois de 1 ano, quase 2 anos já, na cadeira de roda. Fui para Salvador. Quando eu cheguei em Salvador, peguei o ônibus pela primeira vez como cadeirante. Andei de metrô pela primeira vez como cadeirante. E eu comecei a ver que eu estava vivo, o mundo era cheio de problema, não tinha acesso para mim, para comer, para ir banheiro, para ônibus, para tudo era difícil, tudo era complicado. Tinha que estar pedindo ajuda, por favor, gentileza, tal. Nem sempre você consegue a pessoa certa para te ajudar. Tem pessoas boas demais, a maioria são boas, mas tem umas pessoas ignorantes pra caramba, que enxergam a gente como um problema, não como parte do sistema. E conheci Alexandre Baroni. Nisso ele foi muito receptivo, ele é tetra, inclusive é meu amigo, hoje é meu irmão, chamo de meu irmão, a mãe dele me chama de filho e tudo mais. Ele abriu meus olhos e falou, Daniel, você tem que lutar pela pessoa com deficiência. Se você tem capacidade de ver, ouvir, falar, se mover, vai lutar por quem não tem capacidade de fazer isso, vai fazer alguma coisa por quem não tem capacidade. Tá cheio de gente aí que não tem essa capacidade. Um dia eu falei, acho que eu encontrei o que eu nasci para fazer. Voltei para minha cidade, montei uma associação da pessoa com deficiência. Nisso já trabalhei, briguei mesmo, que eu ia para a Câmara de Vereadores todo dia, eu ia para a Prefeitura todo santo dia, tocando cadeira no sol quente, que lá o bicho pega mesmo, é um sol para cada baiano. E montamos o Conselho Municipal, montamos a associação também, e aí eu comecei a ir para Salvador todo mês. Eu me tornei conselheiro estadual da pessoa com deficiência. Nisso eu segui por 11 anos, me tornei conselheiro por 11 anos. Conselheiro todo mês, eu entrava no ônibus, viajava 1.000 quilômetros de ônibus para ir para a cidade de Salvador, para falar sobre a pessoa com deficiência e, como se diz, criar novas leis, criar novas regras, fazer com que a pessoa com deficiência começasse a viver decentemente no estado da Bahia. Foi aí que a gente criou o Passe Livre Intermunicipal, que a gente vai comentar daqui a pouco sobre isso. Nisso, eu descobri um outro mundo.
eu descobri que eu era útil. Descobri que eu era útil, que eu precisava fazer mais por mais pessoas. Hoje, se você pegar o telefone em qualquer lugar, ligar para minha cidade, quem é que fala sobre pessoa com deficiência em Serra do Ramalho? Olha que eu estou em Goiânia. Daqui a pouco eu vou explicar por que eu estou aqui. Vai falar meu nome. Eu me sinto muito orgulhoso por isso, muito satisfeito por isso. Muito, muito, muito feliz por isso. O pronunciamento do Gilmar aqui, falando sobre uma coisa que eu fiz lá atrás, que estava me ajudando, ele achando que eu estava ajudando ele, tá? Isso me enriquece. Isso dá todo sentido do porquê eu estou aqui agora, vim da Bahia para cá para estudar, fazer direito, porque direito tem tudo a ver com o que eu gosto de fazer, tem tudo a ver com direitos, tem tudo a ver com cuidar das pessoas, dar a você o seu direito, dar a você o seu direito e você passar a viver melhor por isso. Eu creio que esse caminho aqui de direito é o melhor caminho, então por isso que eu estou estudando. Não consigo hoje desligar a educação que eu tive dos meus pais e a aceitação que eu tive do Gilmar, do Mazinho, da Ednaí, lá atrás, para me tornar uma pessoa melhor, ao mundo que eu tenho hoje. Eu pretendo um dia estar quase igual a vocês, não sei se eu consigo chegar lá, tá quase igual a você, com um currículo bom desse, mas eu só agradeço a Deus. Tem gente que fala que é loucura eu agradeço a Deus por estar na cadeira de roda. Parece loucura, parece besteira, mas não é. Antes do meu acidente, eu era só mais um. Hoje eu sou o Daniel. Eu era só mais um carinha, engraçadinho, bonitinho, falador, dançarino, jogador. Só mais um. Tentando descobrir o que eu ia ser lá na frente. Hoje eu sei. Tenho certeza. Eu acordo todo dia pensando no que eu vou fazer amanhã por mim e por mais alguém. E vai dar certo. Tá dando certo. Olha esse momento. Desculpa falar muito, mas eu esperava este momento aqui desde quando eu me tornei conselheiro a primeira vez, lá em Serra do Ramalho, Bahia. Lembrando que eu me tornei conselheiro nacional dos direitos da pessoa com deficiência em Brasília. Trabalhei como conselheiro nacional também. E a gente, ao todo, se for colocar em pratos, em papel, os estados e as cidades que eu já visitei, já palestrei, já discursei, já fizemos fóruns, seminários sobre o tema, eu não consigo. A gente tem uma história já. E é muito bom hoje, agora, nesse exato momento, dividir ela com vocês, com todos vocês. É esse o nosso objetivo. Muito bom. E direito? Seu primeiro curso? Superior? Primeiro. Eu comecei serviço social, não consegui terminar. E, inclusive, por causa disso, porque foi bem no começo, as coisas não eram tão... Eu tinha que ir tocando cadeira de roda até a faculdade, todo dia, ia, voltava, e não tinha muita internet, não tinha condições financeiras, nem físicas, nem psicológicas para estudar naquela época. Hoje não. Hoje eu fico com... Sem mentira não, eu nem gosto de final de semana, nem gosto de feriado. Eu gosto de segunda-feira estar lá, ó, assistindo o Aurélio, nosso professor. Eu gosto, eu amo isso que eu estou fazendo. Eu não sei se eu vou ser um bom advogado, ou nem sei se eu vou ser o advogado, mas eu sei que eu estou no lugar certo, eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. Eu amo direito, eu amo isso aqui que eu estou fazendo, é muito bom. Quando a gente fala em deficiência, a gente sempre pensa nas dificuldades. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre as maiores dificuldades em relação à educação. Colégio, faculdade. O professor Lacerda que passou, né, a parte aqui do colégio foi muito difícil, você chegou a abandonar, depois você retomou, mas depois você fez, né, concluiu um curso de Direito também, né? Sim. Quais foram as maiores O TDAH não dificuldades? deixou falar do curso de Direito aquela hora. Foi. Fala um Esqueci. pouquinho das suas dificuldades, assim, dentro de instituição de ensino. Eu sou o mesmo Rodrigo de criança. A única diferença é que agora eu sou professor e antigamente era o capeta. Mas eu sou o mesmo. Então o que mudou? O que mudou nisso aqui tudo? Mudou não aceitar determinadas imposições. Porque, quer ver, eu vou dar um exemplo. Para que serve a faculdade para vocês que estão aqui na FANAP? Para que ela serve? Para você? Pode. Para mim é melhorar de vida, é ter uma condição legal para quando eu envelhecer eu poder olhar para trás e falar, valeu a pena.
Posso falar a minha? Eu trabalho todos os dias para você. Eu vou sair pro próximo. O cara não sai da casa dele para cortar o cabelo dele mesmo. Ele corta o cabelo do próximo. Eu saio de casa para dar aula pro próximo. Para melhorar a vida do próximo. Não é para... Você entende? Então, por que é faculdade para mim? Faculdade para mim é um lugar que você vai aprender uma língua nova. Então, se é uma língua nova, é o juridiquês, mas tem gente que vai fazer letras, tem gente que vai fazer pedagogia, é uma língua. Porque nós vamos ser técnicos, vamos ligar duas pessoas, uma que não sabe o que está falando, a outra que sabe, que é o juiz. Por isso você vai ter a capacidade postulatória. Porque você fala a língua do juridiquês. Você está na faculdade para aprender uma nova língua. Por isso você repeticiona. Entende? Então você traduz isso. Então eu não preciso de nota, eu não preciso fazer 2 provas, P1, P2, não. Eu não preciso só ensinar uma língua para a pessoa. Só isso. Muito fácil. E aí depois que eu entendi isso, eu vi que a escola para mim, por exemplo, estudei em tal UFG, estudei lá no IP, e daí eu dou aula para você. E eu que nem estudei, você entende o que eu quero dizer? Então a escola, para mim hoje, ela nada mais é do que um local para eu aprender uma nova língua. A professora de português ensina o português, a matemática, tá vendo? A escola vai te ensinar uma nova língua, uma linguagem. Porque é isso que serve o aprendizado. Você não estuda para você, você estuda para comunicar com o próximo. É porque o mundo está te esperando, né? Se você não estiver preparado para ele, você E ele vai te perguntar e você vai ter que falar. Então você não estuda para você estuda para o próximo. Legal. Entende? Então é isso que eu vejo do aprendizado hoje. Quando eu falo que eu não dou nota, e hoje, mas a faculdade não vai te mandar embora, eu falei assim, né? Se mandar, fazer o quê? Mas eu não vou dar 1 milímetro atrás, porque tem pessoas igual a mim, que estão lá, e eles passam a dificuldade, só que eles estão calados. Uma hora eles vão se libertar. E não vai ser eu que vou dar uma nota 0 para eles. Eu vou deixar eles aprenderem. Porque o professor é isso. Você acha que uma nota pode arruinar o futuro de alguém? Eu acho que pode. Sabe o que é uma vontade que eu tenho? Hoje, depois dessa trajetória, é abraçar minha mãe. Porque minha mãe faleceu, meu pai também, e as minhas professoras. E abraçar todos mesmo, assim, falar assim, não virei bandido. Igual vocês falaram que eu ia virar. Não sou aquele capeta. Tá vendo? Vocês não observaram a criança que estava na frente de vocês. Hoje eu sou isso. Não porque eu sou um vencedor. É porque eu tenho características próprias minhas. E eu não consigo ter o sentimento de... assim, é uma característica também do autismo. Você não tem um sentimento com as coisas, entendeu? Então, já que eu não entendo, então vou trocando mesmo, arrebentando. Mas a vontade minha hoje é abraçar, Rafael. Não obrigado. Eu não virei aquilo que vocês falaram. Aí tem gente que fala assim, não, mas você não pode ficar com mágoa, você não sabe o que eu passei. Você entende? Você não sabe o que eu passei na escola. Você não sabe a vergonha dos mapas mentais de escrever errado. Fala, esse professor está escrevendo errado, por causa da dislexia, né? Eu não entendo os números direito, então eu tive que pegar métodos para compensar isso. E aí eu tentei fazer o direito bem fácil. O direito é muito fácil. Sabe qual que é o seu trabalho como advogado? Começar a perguntar, né? Sabe qual é o seu trabalho como advogado? Sabe qual é o meu trabalho como policial, delegado, juiz? Sabe qual é o nosso trabalho no direito? Ele é muito simples. Ele é muito simples. Se você estiver sozinho, para que serve o direito? Para nada. Mas se você estiver com outra pessoa, então, quando essa pessoa pratica uma conduta e machuca outra, o meu trabalho de policial é pegar a conduta, o resultado, e estabelecer um nexo de causalidade. É só isso. E o seu trabalho é cortar o nexo de causalidade ou diminuir. O trabalho do juiz é reconhecer. Percebeu? Nosso trabalho é muito simples. Pegar a pessoa que fez conduta e é que sofreu a lesão por causa da transcendência da conduta. Entendi. Massa, né? Muito legal. Que isso, o nosso trabalho, só isso. Isso dá um boom na cabeça da gente aqui. Você sozinho não serve pra nada, não importa a profissão que você tiver. Isso. Por isso você vai fazer sempre pro próximo. Só que se você prejudica o próximo, aí vem eu, construo um nexo causal, conduta, resultado, e vem o advogado e tenta cortar. Por isso que eu vou te dar ampla defesa contraditória. Legal. Você vai falar assim, não foi bem assim que aconteceu. Certo?
Então, o direito é muito simples, está vendo? É só conduta, resultado, nexo, causalidade. Nosso trabalho é só isso. Unir o útil ao agradável. É. Legal. Esses métodos que você conseguiu chegar, foi sozinho? Foi Google? Como fazer mapa mental? Como que foi? Foi sozinho mesmo? Foi o que aconteceu, porque quando eu fui para o Exército, lá eu fui 01 do curso, nunca tinha sido 01 de nada. Aí eu no Exército fui 01. Falei, como assim? Mas lá, porque as instruções eram dentro daqueles, e eles tinham muito desenho, e eu entendia aquele desenho. Eu entendia tudo. Tanto que eu pegava os tabuleiros, guardava e ficava estudando à noite. Fazia o curso de cabo e tal, só que eu entendia os desenhos. E eu conseguia, na hora da prova, fazer aquela anotação, que era mais simples das provas lá de cabo do Exército e tal. E eu consegui, quando eu saí 01, eu falei assim, como que eu consegui isso? Mas é porque, só que eu não sabia que era simplesmente por causa dos desenhos. Sim. Porque eu consigo enxergar as imagens. As imagens vão falar muita coisa para mim. As letras, assim, não, eu não consigo ler, assim. Então, tem uma outra forma de eu ler o contexto, entende? E isso, até eu entender isso, causa dor demais, né? Porque eu não conseguia me expressar e tal. Foi quando eu estudando, né, para o concurso da PM, foi um negócio da redação, não sei se você já viu a redação que eu faço na sala de aula, foi que eu passei também no Enem, fiz o ProUni. Eu tenho uma redação só que eu fiz todos os concursos, a mesma redação. Não é isso? Você lembra disso, né? Mesma redação. A mesma redação. É porque eu sou dislexo. Então eu coloquei as mesmas palavras. Em qualquer redação que você me der, eu vou dar as mesmas palavras. A única coisa que eu vou fazer, eu vou lá no texto que onde eles vão pedir, faço a redação sobre tal. Eu vou fazer a introdução, o segundo, terceiro, quarto parágrafo, com aquelas palavras que nada mais é do que o conceito de Constituição de Hans Kelsen, de Ferdinand Lassalle, né? Então, quando eu falo a soma dos fatores reais de poder que emanam da sociedade, se você falar para mim, fale sobre o aborto, o direito à vida, e só faça um complete. Legal. Só que aí o cara que vai me avaliar, ele dá um 10, fala, nossa, esses caras escrevem bem demais. Viu por que eu não acredito em nota? Porque eu menti para ele em todas essas provas. Muito interessante isso. Muito Mas legal. Assim, foi uma forma de eu entender para eu passar no concurso, porque senão eu não ia conseguir. Por causa que eu sempre trocava as letras, então eu decorei palavra por palavra ali dentro. E fiz um complete em todas, aí foi quando eu entrei no bombeiro, foi quando eu entrei na Polícia Civil, comecei a passar nos outros concursos. Peça, por exemplo, eu tenho todas as peças. E peça é muito mais fácil, porque quando você me mandou a mensagem, Rodrigo, você pode vir aqui? Pronto, isso é uma petição inicial. Aí eu te pergunto, por quê? Aí, mas porque nós vamos fazer um podcast, então, fundamento. Qual o fato? Pessoa com deficiência. Quem que vai estar lá? Eu, né? Você. Então, são as pessoas envolvidas. Para quem? Para onde foi nada, pronto. Só que eu fiz de baixo para cima. A redação, porque é mais fácil. É mais fácil você entender de baixo para cima. Porque você pede, fundamenta, fala o que é, quem está participando e para quem que eu vou mandar esse pedido. Acabou, velho. É o 319. Nossa, fica a noite todinha te ouvindo. Mas é assim. A educação é justamente isso, né? Eu até vejo muitas pessoas, a gente passa em concurso e manda mensagem. Como que estuda? Como que você estudou? Eu acho que o método de estudo, ele é muito individual. Cada um tem a sua forma de aprender. Você aprende por imagem. Eu, por exemplo, eu gosto do texto, mas se eu pegar um texto em branco, eu não vou entender. Eu tenho que colorir ele. Eu tenho que riscar e colorir. Eu decoro a cor que estava a palavra. Então, assim, esse é o meu método. Às vezes, um professor vai lá, coloca no quadro, né? Como se estudar? Estuda assim, ó. Você pega o texto, você joga aqui e faz assim, assim. Pra mim, aquilo não é um método de estudar, porque eu não aprendo daquela forma. E as pessoas querem as coisas fáceis. Sim. Eu quero fácil. Falei, cara, para eu chegar nesse método, igual você chegou no seu, você teve que fazer a coisa. Tem que testar. Teu início. Agora, como é que você fez? Falei, eu fiz assim. Falei assim, então vou fazer também. Ele falei assim, eu não gostei não. Falei assim, mas é lógico, você não gostou, você não passou, porque é igual a digital. Cada um vai ter o seu, o DNA, cada um vai ter o seu. A forma de ver o mundo. Quer ver uma coisa interessante? Olha um crime material, aquele, né, que deixa vestígios, um homicídio, um roubo. Por que você pega 3 testemunhas?
que cada um vai falar o que viu. Porque aquela, às vezes, mais próxima ali vai falar assim, não, aquilo lá não foi, por exemplo, homicídio, não foi homicídio, não, foi legítima defesa. Mas aquele que estava mais distante, não, eu vi ele tirando a arma e atirando nele. Mas o fato é o mesmo. O fato é o mesmo. Visões diferentes. As visões são diferentes. É onde que você vai colocar uma ao lado da outra, no inquérito, na investigação, colocar uma ao lado da outra. Todas elas não vão falar a mesma coisa, mas elas têm que ir para o mesmo caminho. Aqui virar para o outro lado, o que você faz? Você faz a cariação. Entendeu? Onde você pega a pessoa mentindo. Pelo menos para mim é muito fácil ver isso. Porque a cariação é feita porque o fato aconteceu, estão indo na mesma direção. 3 pessoas falando, a quarta vem e fala para que esse lado. Isso não está errado. Coloca um na frente do outro. A cariação. Muito simples, não é? Porque é nexo causal. Nossa, a gente está chegando agora na parada. Isso é simples, você falando assim, de um jeito bem popular brasileiro, tá até legal de entender. Mas o direito ele tem que ser popular. Na hora que a gente tá lá tem que ser naquela... popular. Aquele cara de a gravata gente na tem sala muita de aula, teoria, aquele negócio, a teoria do cavalo pendurado, não sei, cara, não serve pra nada. O direito, ele tem que ser simples, ele tem que ser simples, ele tem que ser democrático, o direito é nosso. Todo poder emana do povo. Sim. Então o povo tem que entender o seu direito. Eu acho que essa é uma dificuldade, não só para a pessoa com deficiência, mas para todos que entram ali. Porque a gente vai ter que aprender aquela forma de comunicar. Tem que aprender. Só que você tem que passar de uma forma fácil para que a gente, aos poucos, comece a aprender a forma difícil. Né? Que a gente pegue o costume daquilo. E por que tem que ser difícil? Não precisa ser. Não deveria, né? O Código Civil Brasileiro, o Código de Processo Civil, eles tiraram do código as palavras em latim. Porque é para falar em português. Então não vem com fumos, boni, para mim, na minha peça, não vem com essa porcaria. Porque você fala português. É um costume, né? Você tem que ver o próximo. Escreve pro próximo. Sempre pro próximo. Você não escreve para você, é pro próximo que você faz. Nossa, a gente está falando aqui que a gente tem como se diz, um normal, que é a letra, que é enxergar. Imagina para Gilmar. A teoria toda que ele pegou lá no ensino superior, agora depois chegou de Serra do Ramalho, que lá eu sei que era pequeno, ensino público ali, bem do basicão, chegou aqui. O professor, o que te deram na faculdade assim que você falou, não, eu nasci para isso aqui, vai dar certo? Quando eu cheguei lá, quando o professor começou a dar aula, na sala de aula, eu falei, meu Deus, será se eu vou dar conta? Aí fiquei. Aí foi passando semanas, dias, eu falei, e foi pensando assim, tinha dia que eu chorava, pra falar a verdade. Na faculdade você tinha acompanhamento da sua esposa? Não, eu já era professor de apoio, lá tem professor lá tinha um professor? Tem professor de apoio. Qual é a faculdade? Unifam. A Unifam. Aí tem um professor de apoio, aí quando eu cheguei lá, a nossa coordenadora, no dia que eu cheguei lá, falou assim, que a professora Gilmar, cadê o professor de apoio? Eu falei, não sei, ela não, vai lá na coordenadora. Quando eu cheguei lá com a Gilmar, eu não amei professor de apoio ainda, porque quando eu nem sabia que era você enxergava. Aí tá bom. Aí no outro dia, na outra semana que eu fui, preparou o professor de apoio. E aí foi. Aí no dia que eu cheguei para apresentar, porque lá tem para apresentar, moço, eu fiquei tremendo, fiquei, meu Deus, o que eu vou falar aqui? E foi começando a estudar. Aí no dia que eu apresentei, a professora falou bem assim, Gilmar, chegou a sua vez. Aí quando eu fiquei na frente lá para apresentar o trabalho, e eu quase não falei nada. Aí a professora Gilmar, você não foi muito bom não. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, tá. Aí quando passou na outra semana, tinha outra apresentação. Eu falei, agora eu vou estudar. Estudei. Eu passava, começava 10 horas da noite até 2 horas da manhã estudando. Quando eu cheguei na sala de aula, eu fiz um show. Professor Gilmar, que foi que você agora deu? Foi um show. Aí todo mundo falou assim, Gilmar, aí porque quando eu fui já era outro professor de apoio que mudou. Tirou um e colocou outro. Gilmar, até hoje, nunca vi ninguém apresentando assim. Falei, estudei muito, porque a professora falou que eu não tinha dado conta. Eu falei, e esse aqui é o que eu escolhi, e esse aqui que eu vou estudar. Então, vamos para...
Então, quando eu cheguei na faculdade, não tinha quase nada de acessibilidade. Aí eu fiquei muito... foi assim, aí eu conversei com o dono da faculdade, eu falei, o que vai fazer aqui? Porque não tem a faixa tática, não tinha, só tinha uns pedaços. Não tinha nada. Só tinha uns pedaços. Foi que ano que você começou? Foi 2000, deixa eu ver, 17, foi 2017 para 2018, ficou um negocinho. Porque, deixa eu ver, foi por aí, que agora eu não estou muito lembrando. Aí quando eu comecei na faculdade, ela não tinha muita acessibilidade não, só tinha um pouco de rampa, e as rampas não eram boas, as faixas táticas eram só um pedaço, nos computadores para mim usar não tinha os aplicativos instalados. E aí eu conversei com o lá, falando, Gilmar, essa faculdade aqui tá em projeto, ela vai ter acessibilidade. Eu falei, tá bom. E através da gente, assim, através de mim, eu conversei tanto, foi colocou a faixa tática, hoje já tem faixa tática para todo lugar que você chegar lá, você tem acesso. Não tinha os aplicativos nos computadores. Ontem mesmo, através de mim, consegui, porque colocaram uns lá e não estava dando certo, você colocava para ler outras coisas. E ontem eu levei meu notebook, consegui lá mais lá da faculdade, instalemos os aplicativos, está funcionando para todo mundo que quiser lá usar, tem. E através de mim, as salas não eram acessíveis, porque quando você chegava na porta da sala, que é 201, lá não tinha. Hoje colocou tudo em braille, você pode chegar na porta para qualquer deficiente visual, você pode passar a mão, já sabendo que é sua sala. Você ir no banheiro, andar no elevador, tudo tem acesso à acessibilidade. Então, para mim, quando eu cheguei lá, para mim foi muito difícil mesmo, porque não era fácil. Até você adaptar dentro da sala de aula, adaptar nos corredores. E hoje, para mim lá, eu faço dela posso ir para um lado, posso ir para o outro. Aí minha esposa falou assim, mas você conhece a faculdade melhor que eu? Eu falei, eu tenho que conhecer mesmo, porque foi através de mim que teve essa habilidade, mudou tudo isso. Aí tem na área da saúde, tem todo lugar que eu for, tem acessibilidade, porque ele falou, Gilmar, só você mesmo. Aí o professor Divino, ele é uma pessoa muito boa, ele também comanda um pouco lá da faculdade, ele falou assim, Gilmar, você me ensinou muito e eu aprendi muito com você. Então eu aprendi com você, professor. E lá todos falam, pode ir lá hoje procurar lá os professores que eles vão falar, porque tem muitas pessoas que ela falou mesmo. Quando eu comecei a estudar, falou, Gilmar, tem muitas pessoas aqui que começou como você, que é deficiente visual, que é cego, só que colocou a deficiência e nós reprovamos as pessoas não conseguiram. E aí eu falei, tá bom, não, professor, eu vou estudar eu mesmo. E ela pode ir lá agora perguntar a ela que elas vai falar. Ela fala para todo mundo, chegar as pessoas lá que está começando agora, os alunos, aí me chamam lá para dar palestra e falam, o Gilmar aqui não usou a deficiência, não. Ele é o que ele é mesmo, porque ele foi falando, né? Então, tem muita gente lá que treina, que faz, não sei o que dá. E ele falou assim, você vê o Gilmar aqui para nós, para a faculdade, foi a maior coisa do mundo, porque tem muitos lá, tem um mês lá, que é um deficiente visual, que ele está fazendo, ele já trancou 2 vezes a matrícula, porque ele não está dando conta. E assim, a gente, como é deficiente visual, tem uns que é bravo, tem uns que dá resposta, tem uns que xinga, tem uns que fala palavrão, tem uns que tem que bate nas pessoas. Então, poxa, eu tão diferente assim, mas você é tão diferente. Eu falo, não, porque a gente, como aprende comigo, eu aprendo com eles também, estamos transmitindo uma aprendizagem. Então, voltar lá um pouco atrás também, quando eu comecei, a minha esposa me levava, aí me levou só 2 meses. Aí ela falou, Gilmar, eu não posso levar mais porque eu trabalho. Tá bom. Aí eu ia, todos os dias eu ia, chovendo. Tinha dia que eu levava, quando chegava na faculdade, tomado banho de chuva, muita água mesmo, e estudava, e voltava para casa, e também, quando chegava na faculdade, eu estudava das 8 até as 11 horas, depois eu ia para o centro de Goiânia, no Sebraf, estudava, chegava em casa às 7 horas da noite, e chegava nos terminais, as pessoas me ajudavam, e tinha uns motoristas, nos ônibus, quando faziam com a gente. Aí eu perguntava bem assim,
essa linha vai para onde? Aí o que ele fazia? Ele mostrava os 2 dedos assim. Aí eu falei assim, mas... Aí um falou, não, ele mostrou 2 dedos. Eu falei, mas parceiro, que tá vendo o quê? O que vai ver 2 dedos? Sacanagem. Aí tinha outros que querem educar. Falaram, não, fulano, essa linha tal assim, vai para tal lugar. Sério? Eu falei, não, estou esperando 020, que vai do ônibus 020 que vai para o terminal do Garavelo. Aí ele começava a falar assim, então E tinha as pessoas... Um dia eu estava dentro do ônibus, ia sentar numa cadeira. Aí tinha uma pessoa que falou bem assim, e ficou brigando. Porque é cego, não sei o que, ficou brigando com a gente. Aí eu falei bem assim, um dia você também pode ser cego. Ele falou assim, se me ser cego, mas antes eu morrer que ser cego. Ele falou assim, eu falei, não, tá bom. Chegava gente querendo me empurrar, brigar comigo. Eu falei, opa, eu sou cego. Ele falou, então desculpa. Então... Achei muitas pessoas que me ajudaram e achei muitas pessoas, porque na sociedade tem pessoas boas e pessoas mal. Então, através da educação, me fez suprir isso. E hoje eu sou o que eu sou através da educação. Que o meu companheiro está falando, que a gente aprende para transmitir para outra pessoa. Então, passava lá, tinha uma disciplina que é filosofia. Eu não era muito fã da filosofia. Aí a professora falou assim, você vai transformar. Eu falei, eu estou aqui para aprender o que vai transmitir para mim, não é tanto pela a filosofia. Aí ela falou, não, mas você vai gostar mesmo da minha filosofia, que não sou isso. Eu falei, não, estou aqui para mim aprender, para transmitir para outras pessoas que não teve essa oportunidade que eu estou tendo aqui dentro dessa sala de aula junto com você. Então, aí eu fui começando a apresentar, aí tinha uns professores, uns meus colegas, que não gostavam de mim, não. Tinha uns que falavam assim, você fala demais. Eu falo, não falo demais, não, eu falo a verdade. Aí eu falo, não, mas que tem inveja de você. Então, todo lugar tem gente que não gosta da gente. Mas a gente, nós estamos, que nem o povo falou, você escolheu um curso que você vai ser com todo mundo. Você não vai falar assim, cicrano é de cicrano, não, você vai ser com todas as pessoas. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser negro, pode ser gay, pode ser o que for, mas você vai estar com essa sociedade, você é professor e você vai transmitir. Você não vai ensinar, porque o dentro dele já vem o ensino, você vai só aplicar o que já vem dentro dele, já vem construir dele. Então, você só vai transformar ele, o que já vem dentro dele, você não vai pegar, colocar dentro dele, não, já vem dentro dele. Aí eu falo, a educação já vem dentro de casa, da própria família, da onde que passa, a educação está. Então, você só vai, cada vez, só vai aprender, que você vai pegar aquela pessoa, você vai transmitir ele, vai ensinar ele. Não, ele já vem ensinar, você vai só empregar o que já vem dentro dele, vai acabar de construir o que ele tem já dentro dele. Então, a educação, para mim, foi um grande ensino e está sendo. Porque agora, no próximo semestre, vou começar a fazer começar a fazer pós, porque eu não parei uns dias, mas eu vou começar de novo. Então, eu vou começar a estudar, para ter mais conhecimento, ser uma pessoa mais estudada, porque eu de aula, quando teve online, muita gente desistiu. Eu consegui dar aula online, eu consegui estagiar online. Então, a educação para mim foi muito bom, como nas tecnologias eu sei mexer muito bem. Então, muito povo fala assim, Gilmar, porque muita gente fala, muitos professores não deu conta. Os meus colegas mesmo, tem muitos colegas que desistiu, mas da pandemia, trouxe dentro das pessoas, dentro de casa, desistiu. E eu consegui, e hoje eu sou o que eu sou. Eu tô aqui babando, porque quando eu conheci Gilmar, ele não falava mais que 10 segundos, não. Não era muito abrir a boca, não. Eu tô quase que dando um chute nele, mas as pernas não funcionou. Eu tô aqui congelado aqui, do tanto que ele tá diferente, tá solto. Olha o que o conhecimento traz para as pessoas. É um mapa novo, é maravilhoso. Isso aqui tá abrilhantando minha mente aqui, eu tô ficando feliz da vida. Tem muita gente boa aqui falando sobre muita gente. O que eu notei aqui, Gilmar estava falando, como é que é o nome da faculdade? Unifam. Se adaptou depois que entrou um aluno cego. Olha o tamanho
um aluno, olha o tamanho de um aluno dentro da Unifam, que disser que tem muito aluno lá, né? Uhum. E hoje ela é adaptada graças a uma necessidade, não graças à lei, porque a lei já manda ela ter acessibilidade há muitos anos já. Uhum. A gente tem a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, ela detalha cada passo a passo da pessoa com deficiência, não importa qual, nesse Brasil velho, dentro da lei, dentro do que é justo. E, infelizmente, o comércio, as faculdades, as universidades, até igrejas a gente tem sem acessibilidade, isso tudo desrespeitando a lei, algumas são antigas e a gente está num lugar que a gente conseguiu na correria, ainda não tem acessibilidade, mas vai ter logo logo aqui embaixo. Tive que ser levado aqui para cima. Quantas vezes nessa vida eu fui subir degrau e descer degrau sendo carregado? É ruim, é chato. Se você colocar hoje Daniel Dias Dutra no YouTube, vai aparecer um monte de vídeo meu lá entrando e saindo de ônibus interestadual, intermunicipal. Quem conhece cadeirante viajando para lá e para cá? Pouquíssimos. Quem conhece cego viajando para lá e para cá? Pouquíssimos. Pessoa com deficiência intelectual, autista sozinho, não viaja. É raro. É raro. Como você disse, é meio você e você mesmo. E o mundo não está preparado para a gente. A gente tem que estar se virando lá nos 15. Se eu for contar aqui agora tanta história que eu já sofri mesmo como cadeirante para poder deslocar de um lugar para o outro, não está no gibi. A faculdade teve que ter um aluno para poder mudar. A nossa faculdade, graças a Deus, a Unifanap, onde a gente estuda, tem esse detalhe piso tátil, o braille na numeração das portas, o braille na numeração do banheiro, na instrução do banheiro, isso tudo quando eu cheguei lá já tinha. Tá? Então a gente tá no caminho. Eu estudo na faculdade, vocês trabalham e estudam em outra. Eu tenho certeza que vocês conhecem pouquíssimas pessoas com deficiência lá estudando. Na minha, eu conheço de cadeirante lá nos horários meus, só eu mesmo. Mas tem quantos alunos? Toda sala tem aluno. Quantos cadeirantes tem? Não sei. Só vejo eu. Quantos cegos tem? Eu não vi um até hoje. Quantos surdos tem? Não vi também. Nenhum intérprete de Libras lá falando em Libras. Lembrando, pessoal, que o nosso podcast aqui vai estar todo em legendado aqui embaixo, porque a gente infelizmente não conseguiu intérprete de Libras, tá bom? Logística, é muito difícil, mas eu sei que a galera com deficiência auditiva vai entender a gente. Lembrando também, a gente vai falar daqui a pouco sobre Janine. Eu sou amigo dela, graças a Deus, sou muito grato a Deus por isso. Janine é a primeira cega surda do Brasil a se formar, ela também é pedagoga, a se formar no nível superior. É uma pessoa incrível. Até hoje eu falo com ela, eu não consigo entender e nem imaginar como que é ser cego e surdo ao mesmo tempo. Como que você... Que mundo que você coloca dentro da sua cabeça? Ela tem uma mãe maravilhosa, a professora Samara, que é a base de tudo. Então, imagina para Gilmar, entrou na faculdade sem acessibilidade, se esforçou, lutou, venceu. Você era o aluno capetinha, se formou, lutou, venceu, está vencendo. Eu estou na faculdade que eu tenho que pegar elevador todo dia para chegar no dia que faltar energia, o elevador não funcionar, todo mundo desce. Todo mundo desce, eu não vou mentir que eu fico torcendo para isso acontecer. Para todo mundo descer a faculdade entender que um elevador é pouco, 2 pode ser demais, mas tá livrando a gente de um problema. Tem que ter rampa também nas faculdades, não está tendo na minha, acho que na outra lá também dificilmente tem. É logística, é dinheiro, né? Todo mundo que quer gastar, mas estamos aqui. Um dia, a gente já teve presidentes dos Estados Unidos com deficiência. A maior, você vai saber dizer tanto quanto eu, as maiores cabeças do mundo até hoje, pensantes, que mudaram a história do mundo, a maioria deles eram pessoas com deficiência. O hiperfoco, né? A dislexia, etc. E você estava falando, eu pensei numa coisa, né? Começa a pensar nas coisas que minha cabeça... você acredita em fantasma? Eu já fiz essa pergunta para vocês, não sabem já? Acredita em fantasma? Fantasma? Eu não sou muito crente para isso, não. Não? Você acha que quem te dá multa?
Não é um guarda. É um fantasma, chamado fantasma. pessoa jurídica de direito público, o município. Você vê o município andando por aí? Não. Pois é. Ah, Mas legal. ele é uma pessoa, é ele que está sentado no banco dos réus. É ele que está sentado. O Estado de Goiás está sentado no banco dos réus. Que tem que ser respeitado. Ele é um fantasma. E, Interessante. por exemplo, você trabalha num órgão público. Eu tenho coração. O Estado também tem coração. O coração dele é chamado órgão público. Por isso que é uma pessoa. Por isso que eu tenho uma descentralização, desconcentração dentro da minha pessoa, Rodrigo Lacerda. Eu tenho pulmão, tá vendo? Eu sou uma pessoa que é desconcentrada em vários órgãos para prestar um serviço para alguém. Olha o Estado, ele também é uma pessoa desconcentrada, só que o Estado também é autista. Sabia? Ele tem hiperfoco em arma, em polícia. Ele esquece da educação, ele esquece da saúde, ele esquece. Eu tenho hiperfoco, eu esqueço da minha família quase tudo. A única coisa que eu sei pensar é estudar, ler, ficava lendo aquelas coisas. Só que eu esqueço, se a minha filha, minha esposa não pagar água, eu não pago, eu não estou nem aí. O Estado é autista. O Estado ele é hiperfocado em arma, em polícia, em pegar ladrão, mas esquece da pessoa com deficiência, esquece da educação. A arma é só... Eu não, igual eu falei para você, sou um policial civil que não anda armado. Não ando quando eu tenho que trabalhar. Porque o que resolve é a caneta. É a caneta que corre atrás, arrebenta. A arma é só um instrumento. Então não faz sentido quando a gente tira foto com a arma. Não faz sentido aquilo lá. Porque o que manda é aqui, ó. O Estado é autista. Porque ele não pensa em formar isso aqui, ó. Ele pensa nisso aqui. Ou ele pensa em tal. E você viu, o Estado, não é só o Estado. Eu não assisto televisão, muito tempo. Mas se você ligar a televisão, ele é autista também. Ele só fala em morte, levou um tiro. Mas assim, Coisa cadê a ruim. educação? A educação, e assim, o Estado é demagogo. Porque ele te dá um mínimo existencial, né? Básico. Básico. Na educação, na saúde. Mas vamos armar a população. Que bom que todos têm arma. Não é isso? Eu tenho medo Então, de arma. não, assim, igual eu te falei, para você, eu não, assim, eu sou policial, mas a arma é só um instrumento. Então, mas assim, se você não tiver o direito ou o saber, não tem arma. Sabe por quê? Porque você instaura o inquérito com a caneta, não com a arma. Você faz uma decisão judicial com a caneta e não com a arma. Entendeu? Eu costumo falar, as palestras, já deve ter algum vídeo meu por aí falando, que não tem nenhuma guerra no mundo que foi resolvida na bala. Nenhuma. Morre muita gente, bomba, barará, mas termina no papel. Aí vem uma grande questão. Termina na caneta. Será que a felicidade que eu vejo, pelo menos, está externo, está no aparecer, né? Eu sou isso, agora eu sou isso, eu sou aquilo. Status. Mas você esquece que a felicidade tem que ser interna mesmo. Hoje, igual eu falei para você, eu tive que me aceitar nessa situação, porque eu sabia que eu tinha alguma coisa, mas não sabia que era isso. Até eu mesmo não sabia que era um autismo. E autismo, ele é um transtorno. É diferente de uma doença. Quer ver a diferença? O Estado ficou doente. O Estado ficou doente, eu instauro um PAD, um processo administrativo disciplinar, e tira aquele servidor, porque ele é doente. O transtorno não. O transtorno são as decisões erradas, são as decisões focadas. Tá vendo? O transtorno TEA não é uma doença. Muita gente acha que eu sou doente, que eu vou dar um surto. Não, eu não sou doente. Eu tenho um transtorno que dificulta as tomadas de decisão, as minhas decisões em determinados momentos, e a dislexia não faz entender texto. Mas fora isso, eu sou uma pessoa normal. É um transtorno. E isso você vai fazer, quando for o Estado, for o autista, você faz com voto. Aí quando você muda a legenda, quando você toma o seu Vevance, tá vendo? Legal. A doença não, a doença você tem que abrir, tratar, retirar. Porque o Estado, quando ele é doente, você faz um PAD, você faz a Lei 8429, improbidade administrativa, você faz um processo. Mas quando é transtorno, você trata. É diferente, tá vendo? São coisas distintas. A gente vai precisando tratar o Brasil. O Brasil está precisando Ele de... está com hiperfoco. Eu falo isso porque assim, eu já rodei muito Brasil. Já fui de Pernambuco até Mato Grosso e rodei tudo aí.
o mundo não é preparado para pessoa com deficiência, não importa qual. Você chega na rodoviária de Brasília ali, plano piloto, lá no centro. Você vai pegar um ônibus para qualquer lugar que você queira, é difícil. Você chega lá em Salvador, mesma coisa. Você chega no Rio de Janeiro, Deus me livre. São Paulo, loucura. E quem faz as coisas para os deficientes são os não deficientes, não é? É. Aí você vai ver o grau de autismo. Tem leve, médio. A gente não sabia que você media isso. Sofrimento. Não sabia que você media sofrimento. Ah, então meu sofrimento é médio. Meu sofrimento. Não, cara, sofrimento é sofrimento. Não tem como você medir isso. Então quem dá esses níveis são pessoas que não têm transtorno, não tem nada. Porque ele não sabe o nível. Por exemplo, igual eu falo das mãos, às vezes eu fico. É porque transtorno, você vai batendo e não vê e tal. Ah, mas você é leve. Você nem parece. O que é um? Entendeu? É bom tocar nesse assunto. Eu estava no Conselho Nacional em Brasília, há uns 2 anos atrás, quando eu era membro ainda, e aí lá estava a discussão. Tinha um promotor sentado, tinha a galera mesmo, os grandes, eu era fichinha. E eles estavam falando sobre o passe livre interestadual da pessoa com deficiência, que é esse passe aqui, que toda pessoa do Brasil tem direito a viajar de um estado para o outro gratuito, é só entrar no processo lá, fazer o encaminhamento, tudo certinho na Ministério dos Transportes, no Ministério da Infraestrutura, está lá o local de você fazer seu passe, passo a passo certinho. E aí eu estava lá defendendo o passe. O que acontece? A gente tem esses vídeos gravados. O governo passado, decidiu que as pessoas com deficiência tinham que viajar uma vez por semana no ônibus X. Não ter acesso a 2 poltronas todo dia no ônibus que está indo para, vamos supor, da minha cidade para Brasília. Todo dia tinha ônibus. Né? Porque a pessoa com deficiência, uma boa parte delas, tem um benefício. O BPC, que é o benefício para ser continuada, ou a aposentadoria, que é o meu caso. E aí você entra com medicamento, com sonda, com órtese, com prótese, cadeira de roda e outras coisas mais. Só de medicamento eu gasto pra caramba. Graças a Deus, na cidade de Aparecida eu consigo tudo. Eu uso sonda, medicamento. Se eu fosse pagar, como eu estava pagando há um tempo atrás, era R$400 indo embora do meu salário todo mês. E aí você tem direito à gratuidade. Você vai viajar, o governo decide que você, pessoa com deficiência, você idoso e você de jovem vão viajar no mesmo ônibus porque vocês são gratuitos. Vocês são uma espécie. Essa espécie tem que viajar junta. A gratuidade, vocês são diferentes, vão viajar junto. E eu tava brigando contra isso. Espécime, né? Vocês Parecendo são- um arara. Né? São uns bichinhos diferentes, vocês vão viajar todos juntos. Aí E eu lá, eu vamos briguei com isso, briguei mesmo, discuti. E lá na hora, que na época representava o governo, mas só que daqui para Brasília, de Brasília para Goiânia, por exemplo, tem ônibus todo dia, você vai poder ir, cada empresa, tal, eu. Vem aqui, de Brasília para Goiânia, 200 e poucos quilômetros. Se você pegar a bicicleta, sair daqui de manhã cedo, você chega lá à noite, tranquilo, de bicicleta. Você vai. Agora pensa uma mãe que está lá nos confins do Pará, com um filho com paralisia cerebral, fixo em cima de uma cadeira de roda, tetra ou para, e essa mãe precisa vir para o SAR aqui em Brasília, SAR Kubitschek. Essa mãe vai ter que pegar o filho de lá, colocar dentro de um barco, desse barco entrar dentro de um ônibus, desse ônibus, sei lá quantas horas de viagem para chegar aqui. Para ter o tratamento que a lei nos dá, tem direito dele. Como é que essa mãe vai vir? Ela vai ter que sair de lá na terça-feira, chega aqui, faz o que tem que fazer e tem que esperar outra terça-feira para voltar. Olha que loucura. Faz sentido. Quem é que estava falando? Um cara de quase 2 metros de altura, não sei se ele era promotor, era alguma coisa grande lá. Não tem deficiência nenhuma. O outro cara que estava defendendo essa hipótese também não tem deficiência nenhuma. E mais uns 4 ou 5 que estavam lá batendo palma, deficiência nenhuma. Nunca andaram de ônibus? Nunca andaram de ônibus. Eu falei isso lá. Falei, qual de vocês aqui já foram na Bahia de ônibus, pau de arara, como eu vou? Tendo que abrir o ônibus aqui porque tem gente fumando lá no fundo. Quantos de vocês aqui já teve que subir degrau por degrau arrastando a bunda? Quantos de vocês aqui já teve que pedir, pelo amor de Deus, chega logo porque eu não tenho como ir no banho lá no fundo e Deus o livre, vai acontecer número 2 aqui, eu vou passar vergonha. Quantos de vocês aqui usam sonda? Tem que colocar a sonda lá no canal urinário. Para um homem e para mulher é uma coisa chata. Chato. Quantos de vocês aqui? Todo mundo pianinho. Vocês não venham falar para mim e para outras pessoas com deficiência aqui
como a nossa vida tem que ser, porque vocês não pisam onde a gente pisa. Nunca sentiu o valor do prego, da pisada do prego que a gente pisa. Então, nada sobre nós é nós. É um ditado bem claro que a gente usa. Estarmos aqui agora falando sobre pessoas com deficiência falando sobre pessoas com deficiência, é a melhor forma de todo mundo nos entender. Ninguém aqui está inventando, ninguém aqui está brincando, ninguém aqui está chegando de paraquedas, não. A gente sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, a gente sente na veia. Nada sobre nós é nós. Eu costumo falar pro pessoal que quem tiver, até falei isso na sala, eu acho, quem tiver sorte, olha que loucura, se tornará uma pessoa com deficiência. Tá doido, tá maluco, confusão. Quando a gente, deficiência é toda perca ou anormalidade da estrutura física, psicológica, sensorial humana. Ponto. É difícil a gente chegar aos... Temporário ou permanente? Temporário ou permanente, boa. Artigo É difícil a gente chegar aos 90 anos de idade. Tô jogando lá em cima. Chegar aos 90 anos de idade andando do mesmo jeito que andava aos 14, falando do mesmo jeito, ouvindo do mesmo jeito, enxergando do mesmo jeito. Então, automaticamente, ela se torna uma pessoa com deficiência também. Toda perca ou anormalidade da estrutura. Então, se você não quiser se tornar uma pessoa com deficiência, morra. Loucura. Interessante. Quantas constituições nós temos no Brasil vigentes hoje? Constituições federais. Livros constitucionais. Temos a 88. Sim, só ela? E o resto é lei complementar? Não. Como é que é? Nós temos 3 livros constitucionais, vocês não sabiam? E Vamos lá, 2, vamos lá, porque a Constituição Federal de 88, lá no seu artigo 5º, parágrafo 3º, depois da emenda constitucional 45, né, de 2004, ela diz assim: os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados com quórum de emenda à Constituição são equiparados à emenda. Então, nós temos um Tratado Internacional da Pessoa com Deficiência, o Tratado de Nova York, e agora, 2018 para 2019, o Tratado de Marrakech. Eles estão ao lado da Constituição, tanto que pode ter controle de constitucionalidade, de acordo lá com o artigo 102 e 103 da Constituição, em cima desses 2 tratados. E quem observa isso? Nós temos que observar, sabe por quê? Porque se para você ver, não é um tratado internacional falando falar de raça, é da pessoa com deficiência. Então, nós temos uma Constituição e 2 livros constitucionais. Eu falo livros porque, professor, mas isso é um tratado. Está ao lado da Constituição, porque ele foi aprovado com emenda, com a força de emenda. Então, esse tratado de Marrakech, por exemplo, vai falar com a pessoa com deficiência visual. Então, não são 2 livros simples, são aqui 2 livros que vão dar pressuposto de validade todo o ordenamento jurídico do 2º ano de Kelsen. Então, eles são a pressuposto de validade do ordenamento jurídico. Então, são 2 livros que vão falar com pessoas de deficiência. Muito legal. Nossa, a gente tem muita coisa para falar, mas eu quero saber do nosso tempo, que a gente tem um tempo limitado. Já estamos falando por 1h15. Nossa, que rápido, legal. Né? Isso é bom demais. A gente tem muito tema para falar, só que a gente não vai conseguir falar sobre todos eles. Eu, claramente mesmo, eu acho que eu estou num dos melhores momentos da minha vida depois do meu acidente. Nesse exato momento, em que a gente consegue passar um pouco para os outros o que deveriam ter passado para a gente. Você sofreu muito. Gilmar sofreu muito. Eu penei pra caramba, sofri muito. Até hoje a gente tem muita gente sofrendo. Hoje mesmo eu tô com um caso lá da minha cidade de 2 crianças albinas, total, com baixa visão, que tem direito a protetor solar, que tem direito a óculos, que tem direito a benefício, que está sofrendo bullying na escola. A minha prova de delegado que eu estou sob júdice é justamente porque tiraram 1h30 que eu tenho direito de fazer prova. Eu fiz a prova toda em 5 horas, eu tinha 6 horas e meia para fazer a prova. Eu consegui passar do índice da prova, só que eu fiquei lá embaixo. Só que eu tenho direito de 1h30. Eu fui pedir no judiciário, o judiciário TJ Goiás reconheceu. Entendeu? Para reparar, mas até agora ninguém reconheceu isso. Ninguém reconhece, acha que não é direito, e é direito dessa 1h30, assim como você precisa da nossa acessibilidade, e ele precisa do braille, nós precisamos da 1h30, porque eu não entendo as palavras. Mas as pessoas olham e falam assim, mas eu vi que ele é cadeirante, eu vi que ele tem problema visual. Eu sei, eu não estou vendo nada. Você entende isso?
Vamos aproveitar a gueixa, o tema, e lembrar a todos que a prova do Enem está vindo aí, exija. Você que é pessoa com deficiência, exige seus direitos. Você que precisa de um tempo a mais, vai lá e coloca o porquê. Lembrando que para fazer a inscrição tem que colocar um relatório médico, especificar qual é a sua deficiência. Precisar de acesso, você fala. Precisar de intérprete, você fala. Precisar de... Com os laudos todos em mãos. Apresente lá que você vai ter direito tudo certinho. Sala especial. Sala especial. Eu sempre fiz a prova em sala especial. A minha Geralmente também, me sala colocam especial. numa sala sozinho lá, só eu e Parece Deus. que você passar uma barata assim, eu já começo a olhar lá. Cadê a barata? Mas é bom, dá Eu uma também concentração fui. melhor. Também fiz também. Fez também, não foi? Eu fui o ledor, que fala na época. Eu fui o ledor de Gilmar no primeiro Enem dele. É tipo, a prova vem em braille, a gente tem que passar para ele a prova em braille. O que tem na prova, para ele entender. E ele tem que responder o que está na prova. É uma coisa bem rígida, porque tem gente que fica olhando a gente e não passar cola para ele. É bem legal. Eu fiz Ou ProUni faz- também, eu ganhei uma bolsa de 100% ProUni por causa do 100%. Enem, por causa daquela redação. Olha aí que legal. Esse negócio de ProUni tem gente que condena, mas é um negócio que ajuda muito o Brasil. Então, gente, eu queria falar sobre saúde, eu queria falar sobre transporte, eu queria falar sobre segurança pública para pessoa com deficiência. Lembrar, vou rapidinho falar, a importância da educação. O intérprete de Libras no hospital para atender uma pessoa surda que está com dores e ele não consegue explicar para um médico ou para um enfermeiro que está sentindo, salvaria essa vida. Provavelmente não salvará se não tiver um intérprete de Libras lá. O Braille é um local onde o cego está tendo acesso, necessidade, numa delegacia, por exemplo, ele vai tentar ter acesso a alguma coisa e não vai ter, pode se machucar ou pode acontecer coisa pior por causa do acesso indevido. A Polícia Civil está fazendo esse projeto da Libras. Libras. Está fazendo projeto com Muito policiais para atender nas delegacias. Já teve muito caso de surdos que morreram por causa de detalhes como esse. De cegos que morreram por causa de detalhes, passou reto numa curva e tchau. Acabou se machucando. Já teve muito caso de pessoas com deficiência física, mobilidade reduzida, que a situação dele piorou um pouquinho mais por causa da inacessibilidade de locais. Quando eu chego num lugar, Daniel, tô macaco velho já, 16 anos. Quando eu chego num lugar que não tem acessibilidade, eu não sou de ficar gritando, fazia isso lá no comecinho. Agora eu não grito mais não. Agora só, oi, tudo bom? Seu ambiente está assim, 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 assado. Eu voltarei aqui tanto tempo assim, assim, assado. Eu espero que você esteja como a lei manda. Se não tiver, a gente conversa de novo. Tranquilo, sem discussão. A pessoa decide se vai se adequar ou não. A lei tá aí. Vai quem quer. A lei tá aí, vai quem quer. Então, assim, eu tô feliz da vida do que está acontecendo aqui. Eu agradeço demais a oportunidade. E agradeço a nossa faculdade, a Unfanap, e a nossa professora Flávia. Flávia, né? Acertei? Professora Flávia? É bom que vai cortar esse trem, que eu não vou lembrar do nome dela. A gente tá eu tô muito feliz por isso. Eu aqui, como Daniel, como pessoa com deficiência, agradeço demais sua presença aqui. Você é o cara. É o cara que tá me ajudando aqui a pensar um pouco diferente sobre muita coisa. Gilmar, eu agradeço demais, Gilmar, por ter vindo. Parece coisa de coincidência. Eu, do nada, eu vim para Aparecida sem saber que Gilmar morava aqui. Mas eu não sabia. Não sabia. Não sabia que Gilmar morava aqui. E Deus veio e me colocou aqui perto da casa dele. Perto não, porque ele mora longe demais da minha. Perdeu o contato há quanto tempo? Você tinha perdido o contato? A gente sempre teve contato. Ele mantém o mesmo número, eu também mantenho o mesmo. Só que ele foi para um canto, eu fui para outro. Lá na minha cidade eu sou tipo o cara que cuida das pessoas com deficiência. Aqui eu sou só o cara que está estudando, mais nada. Não sou muita coisa aqui não sei isso. Então a gente não fica com muito contato. Mas agora, graças a Deus, quando a gente entrou nesse tema do nosso grupo, abriu um tema para poder conversar, e quando eu falei com vocês sobre a pessoa com deficiência, vocês aceitaram, eu fiquei feliz da vida. Preocupado, mas fiquei feliz da vida, porque é um tema que eu gosto e que, querendo ou não, ele pode ser o tema de todo mundo amanhã. Lembrando que eu, aos 23 anos e 2 dias, eu andava, jogava bola, tocava o terror. 23 anos, 2 dias de alguma coisa, sofri um acidente e acordei no hospital sem mover as pernas. Então, o que eu quero dizer aqui é que todo mundo pode estar aqui no meu lugar um dia.
E cabe a nós aqui, nesse tipo de assunto, nesse tipo de conversa, preparar o amanhã para quem está vindo. Porque vai vir. Não tem como correr. Não tem como correr. Preparar habilidades diferentes. Habilidades diferentes. Nosso Brasil merece. É bom a gente frisar o nosso Instagram, né, que apesar da gente estar concluindo aqui essa fase do nosso trabalho, a gente tem um Instagram que é o Inclusio. E lá a gente vai postando conteúdos sobre a pessoa com deficiência, dicas, né? Falando sobre Libras, posta vídeos, né? Sobre reportagens. E a gente vai continuar, né? A gente notou aos poucos que a cidade de Aparecida em si, aqui tem um conselho em Aparecida da pessoa com deficiência, tem um conselho no AB também, da pessoa com deficiência também, tem um conselho estadual que funciona aqui em Goiânia também, da pessoa com deficiência. Associação também, tem várias entidades aqui. Só que não é palpável. Eu notei pouca acessibilidade, pouca visão. Em Aparecida eu não conheço uma associação ativa que todos conheçam. Eu não conheço em Goiânia. Em Goiânia eu conheço. Mas aqui não. Então, eu acho que falta um pouquinho de interesse do poder público, um pouquinho que as pessoas com deficiência, por favor, entendam, se movam, saiam de casa, apareçam, imponham-se. Não tenha medo, nem vergonha, nem qualquer outro tipo de sentimento. Imponha-se, sem você aparecer, não é botar uma banana na cabeça e sair dançando, não. É fazer a lei da dor, né? Isso, a lei está aí. Então, se você quer o passe, chega na prefeitura, por exemplo, na assistência social, no CRAS, falou, eu preciso do passe no limite municipal, eu preciso de sonda, eu preciso de medicamento, eu preciso de transporte público, os ônibus estão todos quebrados, eu não consigo subir, a calçada da minha rua não tem acessibilidade, eu sou cadeirante, preciso andar, tem que andar entre os carros, vai lá na prefeitura, reclame, é direito seu, pagamos impostos para ter isso tudo em mãos, se a gente não tem, e os nossos políticos não enxergam, a gente tem que ir lá, bater na porta e mostrar que a gente tem direito. Na escola, principalmente na formação das crianças, que principalmente, né, o professor fala, não fala, né, o professor não fala, esse cara é preguiçoso, não fala isso. Talvez aquela pessoa tenha algum transtorno. Uhum. Porque o que eu vejo muito, todos os dias, o cara é preguiçoso. Olha o que ele escreveu. Eu detesto esse tipo de coisa, isso me dá, sabe, porque eu estava lá. Então quer dizer que falaram de mim também, entende? Então eu não era preguiçoso. Eu só tinha um transtorno, mas é mais fácil falar que é preguiçoso, entende? Então é melhor a gente olhar para esse estudante e falar assim, vem cá, tá acontecendo alguma coisa? É melhor. Vamos mudar, vamos trabalhar. Então fica a dica para professores que estão nos ouvindo, diretores, faculdades que estão nos ouvindo, alunos, pais, mães. Enxerga a pessoa, tenta enxergar, é difícil, mas tenta enxergar ela por dentro, de verdade, quem ela é. Para de comemorar nota. Nota, não. E outra, acaba com esse negócio de capetinha, danado demais. Gente, eu fui o capetinha, eu fui danado. Eu não sei se tem uma coisa diferente, mas assim, as pessoas que me viam lá atrás, falaram, isso aí vai ser mala, isso não vai valer R$1. Eu não sei se estou valendo alguma coisa não, mas eu, hoje, graças a Deus, eu dou orgulho da minha família. Então, assim, detalhes que pode estragar a vida de alguém ou fazer dela um presidente da república, que é o nível maior hoje de emprego, né, no Brasil. Isso. Então, a gente só agradece todo mundo. A gente espera que vocês entrem no nosso Instagram, Inclusio, tá ali. Inclusio, nós somos alunos da Unifanap, estamos no 3º período da Unifanap e foi dado a nós o privilégio de falar sobre esse assunto com vocês. Então, eu agradeço, Daniel Dias Dutra, agradeço de coração este momento que está acontecendo. Grazi, o Elber, Erivaldo, eu bagunço o Erivaldo, Gabriel, Astelov, William, Gabi, Grazi, Gabi, eu bagunço todo mundo aqui. E todo mundo que está participando do nosso grupo, eu agradeço. Eu hoje, como pessoa com deficiência, vai ter gente de tudo quanto é lugar ouvindo isso aqui. Eu agradeço. Professor, policial, advogado, bombeiro, como é que chama mais? Soldado, militar, eu não sei, é muita coisa. Eu lhe agradeço de coração. Nesse exato momento, quando as pessoas estiverem vendo este vídeo,
acredite, vai ter alguém, uma mãe ou um pai ou até uma pessoa com deficiência em casa, uma hora dessa, agradecendo vocês por estarem aqui agora falando sobre eles. De coração, agradecendo de verdade. Não é só isso aqui não é um podcast de TikTok, de dancinha, ou de dinheiro, ou coisa parecida. A gente está tentando mudar o mundo para melhor, tá? Obrigado. Eu que agradeço. E se vocês puderem me falar o que vocês esperam daqui para frente, rapidinho para a gente poder dar um feedback e um encerramento, porque acho que a gente está passando o tempo já bastante. Só para, primeiramente, né, não sei o que dizer assim de uma participação do programa desse, mas é um pouquinho de que uma pessoa pode fazer, né, o ser humano pode fazer. Então, é um pouquinho do que o ser humano pode fazer. Eu não canso de falar isso para o próximo. Por que eu falo isso para o próximo? Porque eu quis tanto isso quando eu era criança, alguém fizesse alguma coisa dessa para mim. Então, eu dedico o tempo todo em sala de aula para o próximo, porque, na verdade, eu dou aula. Eu falei assim, cara, eu entendi. Se eu entendi, todo mundo entendeu. Você entende? Então, eu dou aula para o próximo e falo assim, cara, você não vai passar o mesmo problema que eu passei. Então, é esse pedacinho que eu queria agregar na vida dos meus alunos, né? Das pessoas que me acompanham. E eu sou grato, cara. Sou grato pelo que a sala de aula me deu. Sou muito grato, muito mesmo. Obrigado. Que legal, obrigado. Tu, Gilmar? Também agradecer também pela oportunidade de hoje com vocês aqui, todos nós. E também dizer que para mim também foi muito bom o conhecimento. Sempre vai ficar mais um pouco um alicerce no meu ensino, porque cada vez que a gente conversa um com o outro, aprende. Então, é um motivo de agradecer hoje, essa noite. É muito maravilhoso estar aqui com vocês. Valeu. E, gente, eu só agradeço. Já agradeci para todo mundo. Eu tô aqui tô mais emocionado do que minha mãe quando vê esse vídeo. Eu agradeço poder participar, agradeço por vocês terem aceitado aqui participar desse momento, que é importante escutar de quem entende de verdade, né? Eu tô aqui só para fazer o meio de campo mesmo, eu não entendo, eu tô aprendendo, aprendi muito aqui hoje também. Eu espero aprender muito também, porque é importante que não só a pessoa com deficiência, mas todos entendam e todos aprendam, né? Então, muito obrigada. E é isso aí. Show! Valeu, gente. Curta a nossa página no Instagram, tá? Inclusio. E espalhe esse vídeo para mais pessoas, que você vai estar ajudando muita gente. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Segue o plano. Segue o plano. Valeu! Valeu, gente. E aí?